Bom dia, terceira série. Como eu prometi para vocês, nós vamos começar hoje aqui os vídeos da nossa revisão, né? Lembrando que essa revisão ela vale um ponto extra aí para vocês, é, e vocês devem fazer os comentários aqui, depois preencher o formulário com os comentários para eu poder atribuir o ponto extra para vocês, ok? Nós vamos começar essa revisão de literatura um pouco com umas noções básicas, tendo uma conversa sobre questões iniciais que eu acho que são importantes para vocês, ok? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com a gente é um pouco uma localização na história, tá? Eu combinei com vocês que a revisão que nós vamos fazer aqui online, ela é uma revisão que vai até o arcadismo, ou seja, a revisão do romantismo propriamente é a revisão que nós estamos fazendo em sala. Eu já comecei a fazer essa revisão em sala com vocês, e nós vamos fazê-la assim, em sala, a revisão do romantismo. Mas antes do romantismo, tem muita coisa, né? E eu peguei um pouco essa linha do tempo um pouco para vocês entenderem, né? Ou seja, é, o romantismo está aqui, olha, né? Ele está lá no século XIX. Eu expliquei para vocês que o romantismo ele começa no final do XVIII, no começo do XIX, né? Aqui o romantismo brasileiro ele começa mesmo em 1836. Nós já estamos conversando sobre isso, vamos continuar essa conversa sobre romantismo, mas o fato é que até a gente chegar aqui, vejam, tem uma série de coisas, né? Ou seja, a gente tem aqui o arcadismo, o barroco, o quinhetismo, o classicismo, o humanismo, o trovadorismo. Isso porque essa linha do tempo está indo só até o comecinho da Alta Idade Média, né? Ou seja, até o ano 1000, né? É, E por que isso, né? Por que que essa linha do tempo vem para trás só até o ano 1000 e por que que nós vamos começar a fazer nossa revisão presencial aqui no romantismo, né? É, Vem até o ano 1000 porque é a partir do ano 1000, ou seja, a partir disso que está sendo chamado aqui de trovadorismo, ou seja, a partir da alta Idade Média, é que se começa a produção literária nas línguas europeias vulgares, né? Ou seja, a produção literária da Baixa Idade Média, antes disso daqui, ela existe, ela é muito rica, ela é muito importante, mas ela é feita majoritariamente em latim medieval, né? Em latim medieval. E é a partir desse momento aqui, nós vamos voltar a isso provavelmente nesse vídeo ou no próximo, é a partir desse momento aqui que você começa, ou seja, a partir do começo da Alta Idade Média, a partir do ano 1000, 1100, é que se começa a escrever literatura nas línguas europeias modernas, né? Essas línguas europeias modernas ainda não são as línguas que nós conhecemos, né? As línguas que nós conhecemos e que nós falamos, elas vão ser estabilizadas mais ou menos aqui, ou seja, em torno de 1500, 1400, mas desde o ano 1000 você já tem produção nessas línguas vulgares, né? Ou seja, no italiano arcaico, no português arcaico, no espanhol arcaico, no galego português arcaico e tal. Então, a partir desse momento aqui, a partir do ano 1000, você tem essa primeira grande mudança, né? E por isso que essa linha do tempo vem só até aqui. E o romantismo, ele é o momento, vamos dizer assim, ele é o marco fundamental da produção literária do nosso mundo, né? Ou seja, tudo que está do romantismo em diante tem muito a ver com o nosso mundo, tem muito a ver com a forma como nós vemos o mundo, né? Eu vou explicar, estou tentando explicar isso para vocês nas aulas presenciais, mas quando a gente volta aqui para trás, a gente tem esse período aqui que já é muito importante, porque a gente já tem produção, a gente já tem produção em línguas europeias vulgares, né, o que se chamavam de línguas vulgares, ou seja, as línguas populares, as línguas que as pessoas falavam. É, mas você ainda não tem uma produção cultural nos moldes que nós temos hoje, que nós produzimos hoje. Então, esse pedaço aqui, que é um pedaço muito importante, nós vamos ver aqui online e a partir do romantismo a gente vai começar a conversar sobre isso presencialmente. Mesmo porque nas próximas aulas vocês vão entender que, no caso da literatura brasileira,
é muito questionável a gente chamar tudo isso aqui que está para trás de literatura brasileira. Mas aí, nas próximas aulas, isso vai começar a ficar mais claro. Eu ainda coloquei uma outra linha do tempo aqui, só para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, né? É, essa linha inicial aqui, né? Ou seja, a coisa toda, ela começa já aqui, mais ou menos, né? No meio aqui, né? No meio mais para o final aqui da Idade Média. Mas você tem muita produção cultural anterior, que também é muito importante. Então, vocês vão ver, principalmente nessas primeiras aulas, eu me referindo o tempo inteiro à antiguidade, né? Ou seja, à literatura antiga, e vocês vão entender também nas próximas aulas por que que essa referência à literatura antiga e à antiguidade é tão importante para a gente poder pensar principalmente a partir dessa virada aqui, ou seja, principalmente a partir disso que nessa outra linha que está a partir do humanismo, ok? Vamos começar. Eu quero trazer uns conceitos básicos para vocês. O primeiro deles é o conceito de gênero literário, né? É, a gente o tempo inteiro usa esses conceitos, a gente conversa sobre isso daqui o tempo inteiro, e não necessariamente isso está claro para vocês. Então, vamos começar fazendo essa revisão sobre os gêneros literários, né? Tradicionalmente, o primeiro gênero literário é o gênero épico. O gênero épico ele compõe aquilo que a gente chama de poesia narrativa, né? Ou seja, o épico, o gênero épico, ele está relacionado à narração, a contar uma história, ok? Ele surge na antiguidade, ou seja, aqui nessa tabelinha ele está aqui, ele surge na antiguidade, ok? E ele tem um arco fundamental que são os dois poemas homéricos, os poemas do Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia, a Odisseia conta a história da viagem de Odisseu, né, de volta a Ítaca, e os poemas de Hesíodo, né, os poemas hesiódicos. Esses são um pouco menos conhecidos, os Trabalhos e os Dias e a Teogonia. A Teogonia é o grande poema épico que vai contar a história do surgimento do mundo e do estabelecimento dos deuses gregos antigos. E o Trabalhos e os Dias é um trabalho do Hesíodo também de poesia épica relacionada à vida no campo, né? Isso é uma coisa que tem muito na antiguidade, ou seja, poemas que falam sobre a vida no campo, né? Ou seja, isso surge lá na antiguidade, mas isso continua, ou seja, a poesia narrativa ela vai continuar durante a Idade Média, durante os tempos modernos. No mundo moderno, que talvez seja o que mais nos interessa, a narrativa, elas não vão ser mais em verso, elas não vão ser mais na forma de poesia, elas vão ser em prosa, né? E o gênero mais importante vai ser o romance. Ou seja, sempre que a gente falar em gênero épico, eu preciso que vocês pensem em narração, ou seja, em contar uma história. Eu preciso sempre que vocês pensem que esse gênero ele começa lá na antiguidade. O ponto fundamental do surgimento do gênero é Homero, ou seja, Homero é o ponto de partida desse negócio aqui. Aliás, na visão mais tradicional, Homero é também o começo da literatura ocidental, ok? Mas no mundo moderno, você tem a transição do verso para a prosa, nós vamos ver, acho que no próximo vídeo, como que isso se dá, ou seja, como que se dá essa transição do verso para a prosa, isso vai acontecer ali na Idade Média, exatamente ali no trovadorismo com a novela de cavalaria, nós vamos ver isso daqui a pouco, e mais chegando para o mundo moderno, ou seja, principalmente no século XVIII e XIX, ou seja, ali no rescaldo do romantismo, surge o que a gente vai conhecer como romance moderno, né? Que na visão mais tradicional é o substituto no gênero épico da epopeia, né? Ou seja, a antiguidade produz epopeias, as epopeias homéricas, as epopeias hesiódicas. Eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado também o Virgílio, né, que é o grande poeta romano, que também escreve uma epopeia muito importante sobre a fundação de Roma, a Eneida. E na Idade Moderna ela vai ser transformada no romance, ok? Nos romances aí que a gente conhece e que nós produzimos até hoje, não é? Se a gente fosse pensar assim na nossa vida mais popular, ou seja, se a gente fosse pensar aí na vida na nossa produção cultural, eu poderia dizer para vocês, por exemplo, que as telenovelas estão dentro do gênero épico,
né? A gente vai ver depois que elas são também dramáticas, mas enfim, as telenovelas nos contam uma longa história, né? Os filmes nos contam uma longa história. Então tem um elemento épico nessa coisa toda, né? Os romances aí que vocês leem muito, né? É, é, os romances, todos eles estão no campo do épico. Ou seja, sempre que eu tenho uma narração, né? Ou seja, sempre que eu tenho uma narrativa, eu vou ter um elemento do gênero épico. Outro gênero muito importante para a gente vai ser o lírico, ok? Esse talvez a gente tenha mais contato até nas aulas de literatura. O lírico, ele majoritariamente ele está na forma de poesia, é a poesia lírica, né? É, e ele tem a expressão de sentimentos e emoções pessoais, basicamente a partir da expressão de uma subjetividade, ou seja, o gênero lírico é quando uma pessoa, quando alguém, o eu lírico, né, fala em primeira pessoa sobre os seus sentimentos, sobre as suas questões pessoais, né? Ou seja, tem a ver com a expressão de sentimento e emoção pessoal. Felipe, então, no gênero épico não tem sentimento e não tem emoção, mas é óbvio que tem sentimento e tem emoção, não é? Só que esse sentimento e essa emoção não necessariamente estão expressos por meio do discurso de uma pessoa que está falando em nome próprio, não é? Se a gente fosse pensar aqui na figura, por exemplo, do narrador, enfim, eu vou fazer uma aproximação complicada, mas acho que para o ensino médio funciona. O gênero épico ele está em terceira pessoa, né? Quando o Aquiles, lá na Ilíada, vai expressar os seus sentimentos e ele vai falar em primeira pessoa, ele fala entre aspas, né? Ele fala entre aspas, é uma fala de um personagem. Aqui no gênero lírico, quando o sujeito lírico quando o eu lírico vai expressar os seus sentimentos, ele expressa sempre em primeira pessoa. Sempre, sempre, sempre em primeira pessoa, né? O gênero lírico ele tem vários temas e várias formas. Ele surge na antiguidade também, tá? Ele surge lá no período arcaico, junto com o Homero. O tema mais importante da poesia lírica sempre foi e sempre será o tema do amor. Ou seja, o amor é a grande questão da poesia lírica, né? Então, quando a gente fala os sentimentos e as emoções, o sentimento e a emoção mais comumente expressa por meio da poesia lírica é o amor. Então, a poesia lírica ela tem uma relação muito forte com a poesia amorosa, né? Quando o sujeito, o eu lírico, expressa, fala os seus sentimentos, ok? Esse é o único tema? Obviamente que não. Você tem vários outros temas também. Você tem temas que são muito importantes, outros menos. Vou dar, por exemplo, para vocês outro exemplo, né? Poesia religiosa, né? Nós vamos ver nas próximas aulas aí, a gente tem um grande poeta barroco brasileiro, brasileiro aqui entre aspas, depois eu vou explicar por quê, o Gregório de Matos, que tem uma série grande de poemas religiosos, ou seja, são poemas de amor? Não, não são poemas de amor, mas são poemas em que um eu lírico expressa a sua religiosidade. São poemas em que um eu lírico expressa o seu sentimento religioso, a sua fé religiosa, né? Portanto, se eu tenho a expressão de um sentimento pessoal, de uma emoção pessoal, feita pela voz desse sujeito, né, desse sujeito lírico, portanto, eu estou no campo da poesia lírica, né? Outro tema muito importante para a poesia lírica é, por exemplo, o tema da morte, o tema da passagem do tempo, ou seja, como que nós nos relacionamos com a morte, como que nós sentimos a morte, como que nós sentimos o tempo, o envelhecimento, ok? Todos esses são temas muito importantes. O mais importante de todos, quase que pelo volume de poesia que se produziu sobre esse tema, é o tema amoroso, ok? Mas, mais uma vez, a definição aqui do gênero lírico, ele não está no seu tema, não é? Não é o tema amoroso que define. O que define é a expressão de um sentimento pessoal. Ou seja, se o eu lírico resolve falar, por exemplo, sobre ciúmes, ele está falando, fazendo poesia lírica. Não necessariamente ele precisa estar falando de sentimento amoroso, ok? Declaração de amor, não necessariamente é isso. Mas é sempre uma expressão em primeira pessoa. É quando eu venho aqui e eu faço as minhas declarações. Eu me declaro, eu falo, eu estou apaixonado, parará, 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 ok? Nos próximos vídeos aí a gente vai ver muitos exemplos de poesia lírica, tá?
Muitas vezes, essas palavras aqui, elas têm uma história muito grande, épico, lírico, dramático, elas têm uma história muito grande e muitas vezes elas vão assumindo significados diferentes. Então, por exemplo, no caso da poesia do Gregório de Matos, eu posso falar numa poesia lírica para me referir só à poesia amorosa. Mas na definição mais geral, o que define a poesia lírica não é o assunto, não é o tema, é a expressão individual, pessoal de sentimentos feita em primeira pessoa, portanto, não necessariamente narrativa. O que define o gênero épico é contar uma história. Eu conto uma história, ok? Então, vocês vão ver que essas definições elas são problemáticas, mas elas nos ajudam a entender um pouco as coisas. Ou seja, é óbvio que, mais uma vez, quando a gente está lá no meio do gênero épico, você tem a expressão de sentimentos. Ou seja, o Aquiles, o Ulisses, eles expressam sentimentos na Ilíada e na Odisseia. No gênero lírico, muitas vezes, eu acabo tendo um aspecto narrativo. Mas o mais importante no gênero épico não é a expressão do sentimento. O mais importante no gênero lírico não é a narração. Ou seja, embora possa haver um elemento narrativo no lírico e um elemento expressivo no épico, esse elemento narrativo no lírico não é o mais importante e o elemento expressivo no épico também não vai ser o mais importante. No épico, o mais importante é a narração, é eu contar uma história, via de regra em terceira pessoa, e no lírico é, é, é a expressão do sentimento sempre necessariamente em primeira pessoa, ou seja, a expressão individual, né? É, Na modernidade, o gênero lírico é o gênero mais importante em verso, tá? É, Muitas vezes até se confunde poesia com gênero lírico, né? Muitas vezes até existe essa confusão aí que eu posso falar que a poesia é sempre a expressão do sentimento, né? Não é verdade. Se a gente entender poesia como verso, né? A Ilíada, a Odisseia, os Trabalhos dos Dias e a Teogonia também estão escritos em verso. Ou seja, também tem poesia narrativa no gênero épico. Eu também posso escrever, por exemplo, literatura de cordel, né? Que é um gênero popular nordestino. Literatura de cordel, eu estou contando uma história e ela está sendo contada em versos, né? Ou seja, o verso, a expressão poética em verso, ela não necessariamente está no campo do lírico, mas na modernidade, quase sempre que se escreve verso é poesia lírica. Quase sempre, tem grandes exceções, talvez a mais próxima da gente, o Cordel ou ainda os Lusíadas do Camões, ou seja, é um texto épico, é uma narrativa escrita em verso, ok? Por que que a gente às vezes faz essa confusão? Por que que às vezes a gente confunde o gênero lírico com a poesia? Porque na modernidade, ou seja, do século mais ou menos 17, 18 para frente, no 19 isso é quase uma regra. Sempre que a gente vai contar uma história em prosa, é o romance, ou seja, a expressão mais importante da narrativa no nosso mundo é sempre em prosa. A forma de expressão em verso mais importante é sempre o lírico, é sempre a expressão do sentimento. Por isso que às vezes a gente vai confundir, né, a poesia, o texto em verso, com a expressão, com o gênero lírico, mas não é a mesma coisa, porque eu tenho grandes manifestações culturais que não são líricas, que estão em verso, que são gênero épico. Para complicar um pouquinho mais, eu também tenho a mesma coisa no gênero dramático, né? O texto dramático, o gênero dramático, ele engloba as peças de teatro. Ou seja, o gênero dramático são as peças de teatro, ok? É, Ele surge mais uma vez na Grécia, né? Vocês observem que o ponto de partida de todos esses gêneros aqui estão na Grécia, né? Por quê? Estão todos na Grécia. Porque essa divisão que eu estou apresentando para vocês entre épico, lírico e dramático é uma divisão do Aristóteles, não é? Ou seja, é o Aristóteles que vai consolidar, vamos dizer assim, essa distinção lá na poética, ok? Portanto, a história que eu estou contando, ela sempre parte da Grécia. A gente poderia contar outras histórias se a gente fosse pensar em outros lugares do mundo, em outras tradições. Por exemplo, se a gente for para a China, é outra coisa. Se a gente for pensar no Oriente Médio, se a gente for pensar na Bíblia, por exemplo, essa distinção aqui não funciona mais muito bem. Mas ela vai funcionar porque daqui a pouco vocês vão entender a nossa tradição literária
ela é muito fundada na tradição grega. Daqui a pouco também vocês vão entender por que e como que isso funciona. O gênero dramático, portanto, ele engloba as peças de teatro, ele surge mais uma vez na Grécia com a tragédia grega, ok? Esses são os três grandes escritores da tragédia grega, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, ok? Eu não vou me delongar muito aqui nessa conversa sobre a tragédia grega, poderia gravar quase que um vídeo só para falar de tragédia grega, né? Mas logo, logo ele também se expande para a comédia, né? Ainda no período grego e romano. Então você tem, tanto na Grécia quanto em Roma, você tem comédia. Em Roma, a comédia é muito forte, né? Na Grécia, talvez os textos principais sejam exatamente os trágicos, né? Esses três grandes autores, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Logo depois, na Grécia, principalmente no período helenístico, a gente tem o surgimento, não necessariamente no período helenístico, né? Ou seja, o Eurípides, ele já convive, vamos dizer assim, com o gênero, com a comédia. Mas no período helenístico, a comédia continua, se expande, a tragédia grega, ateniense, ela praticamente desaparece. E no mundo romano, ou seja, na literatura romana, na literatura do Império Romano, o gênero mais importante, vamos dizer assim, dramático, vai ser a comédia. Já a comédia o Plauto, o Terêncio, os grandes comediógrafos. Depois você tem também alguma experiência com tragédia, talvez principalmente aí com a figura do Sêneca, né? Mas já é uma coisa posterior e tal, e não tem a importância cultural no sentido da presença cultural viva que vai ter a comédia no mundo romano, tá? Na Idade Média, você tem várias formas de teatro religioso, ok? Teatro religioso, muito, os autos de fé e tal. Na modernidade, veja, eu não vou entrar nessa história aqui, porque é uma história quase que própria, né? Ou seja, a história do drama moderno, a história do teatro moderno, né? O gênero ganha vida, né, com os grandes dramaturgos modernos, talvez o maior exemplo deles seja Shakespeare, Racine, Molière, o comediógrafo, né, o grande comediógrafo. Na tradição portuguesa também a gente tem um grande autor, um grande comediógrafo, um grande autor de teatro, que é o Gil Vicente. E o gênero ele é praticado até hoje, ou seja, a gente continua escrevendo teatro, né? Só para a gente compreender aqui uma coisa, né? Quando eu falo em gênero literário, gênero dramático, eu estou falando o texto, tá? Não necessariamente a representação do texto, né? Eu estou falando do texto dramático, tá certo? E para a gente complicar um pouquinho aquela conversa sobre e verso e prosa, né? Ou seja, a expressão na forma do verso e a expressão na forma da prosa, só para a gente conversar, para a gente complicar um pouco mais, no mundo antigo, ou seja, quase tudo isso que eu falei aqui para vocês, a linguagem fundamental do teatro é o verso. Né? Então, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, os comediógrafos, né? A comédia grega, a comédia romana, está toda em verso. Está toda em verso, ela não é em prosa. Ela está toda em verso, né? Parte significativa do teatro do Shakespeare, do Racine, do Gil Vicente, né? Desses dramaturgos modernos, eles ainda estão em verso, sempre em verso. Ou seja, o teatro talvez seja até o último gênero, vamos dizer assim, né? O texto dramático, ele só fica mais em prosa do que em verso no século XIX, lá com o romantismo. Ou seja, exatamente quando o romance se consolida, exatamente com a consolidação do romance, é que a gente vai ter o teatro também se transformando num texto escrito em prosa, ok? Até aqui, colegas, você tem texto em prosa? Tem. O teatro do Shakespeare tem momentos em prosa, mas a expressão majoritária é em verso. É em verso, ok? A expressão majoritária na antiguidade é sempre o verso. A expressão majoritária no começo da modernidade, também no caso do gênero dramático, é o verso. Ele vai se transformar na prosa depois, né, no 18 e principalmente no 19. O teatro vai começar a ser aquilo que nós conhecemos em prosa mais a partir do século 18, ok? Eu vou parar esse vídeo aqui. Eu falei para vocês que eu vou fazer um esforço
para fazer os vídeos pequenos. Eu vou parar o vídeo aqui. Na próxima aula a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre trovadorismo, e aí a aula talvez se estenda um pouco mais, mas só relembrando essas coisas que eu falei para vocês, porque elas são importantes. E a gente vai ficar voltando um pouco a isso, e principalmente a essas palavras, ok? O épico, o lírico, o dramático, a transição do verso para a prosa, o fato de que o verso não necessariamente quer dizer de poesia lírica, de expressão de sentimentos, ok? Então, guardem todas essas questões que elas vão voltar aí, principalmente nas próximas aulas, e elas vão ser muito importantes para a gente, ok? Então, no próximo vídeo, a gente já começa a conversar sobre o trovadorismo, tá bom? Não esqueçam de fazer os comentários aqui. Eu quero que vocês façam comentários aqui para mim embaixo, hein?